Evangelho, domingo da 31ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 31ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 19º capítulo do Evangelho de São Lucas e nos entrega hoje o testemunho, ou melhor, a história do encontro entre Nosso Senhor e Zaqueu. Uma página do Evangelho que todos nós conhecemos. Uma página do Evangelho que marcou a vida de todos nós, porque muitas das atividades que fizemos no nosso tempo da catequese fazia referência a essa passagem bíblica, o encontro com Zaqueu, na cidade de Jericó. O lugar onde se dá o encontro que hoje o Evangelho nos traz é na grande cidade de Jericó, uma cidade comercial, no limite de uma província, o que significa ser uma área de grande arrecadação fiscal, pelas passagens que acontecem e pelas tratativas comerciais que se dão na região de Jericó. Zaqueu, muito bem descrito pelo Evangelho de Lucas, isso é um ponto interessante porque essa descrição tão meticulosa sobre a figura de Zaqueu, além de dar grande relevância ao episódio que nós acabamos de ouvir, também marca que esse personagem foi um personagem importante na primeira comunidade dos cristãos, porque muito se conhecia a respeito dele. Olha que bonito, meus irmãos. Olha que grande testemunho permanece a respeito de Zaqueu na história daquela comunidade cristã. Se o texto bíblico, sendo lido, já nos emociona pela experiência que viveu Zaqueu, imagina para toda a comunidade cristã daquela região, ao ponto de narrarem a Lucas com particularidades todo aquele episódio. Ou seja, melhor dizendo, a história daquele irmão que se converteu no encontro com Jesus. Que grande conversão foi a conversão de Zaqueu, né? Também tem um outro ponto interessante aqui. O Evangelho de Lucas traz a imagem de... Nós vamos falar agora, né? A imagem do jovem rico, que nós não sabemos o nome, e a imagem de Zaqueu, que também era rico. Aqui começa o nosso olhar sobre o Evangelho. Eu peço a vocês, não apenas a atenção, mas que a gente entre nessa sensibilidade sobre o Evangelho de hoje. Por quê? Porque tem algumas coisas que falam de maneira muito profunda para a gente a respeito da nossa própria vida. Lembra, nós estamos olhando o testemunho de um irmão nosso que se converteu no encontro com o Senhor. E que conversão, a conversão de Zaqueu, e como ela vai colocar para a gente perguntas valiosas para o nosso caminho de conversão. Bom, Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, o que significa dizer que ele tinha um cargo de prestígio. Não apenas isso, também tinha consigo poder e dinheiro. Esses 3 elementos, prestígio,
poder e dinheiro. Sobre si, ou sobre o seu comando, tinha vários homens que exerciam o poder da lei e faziam a administração das tributações daquela época. Muito bem. Ele só não tinha uma coisa, a altura. Ele era baixinho. Então ele poderia ter dinheiro, poderia ter poder, poderia ter prestígio, mas não tinha altura. Muito bem. Lucas fala isso pra gente e deixa muito claro. Parece uma coisa de início simpática, mas ela tem um significado grande pra gente. Porque vai ser através desse elemento que nós vamos conhecer um pouco mais a respeito do coração desse homem. Nesses últimos domingos nós vimos a figura do publicano e também durante a semana aparecer mais de uma vez e já tivemos a oportunidade de falar sobre ela. O fato de trabalhar como chefe da dogana, o fato de trabalhar para o governo romano, levava Zaqueu a infligir um dever de obrigação com a lei de Israel. Então ele não observava, e isso era público e notório, em estrito senso, ele não observava a lei mosaica. Mas como assim, Padre Fábio? Em muitos momentos em que a lei de Roma entrava em conflito sobre a exigência dos tributos ou mesmo sobre o exercício legal no comércio e nos outros afazeres, sempre que a lei de Roma entrava em conflito com a lei de Israel, ele deveria defender e impor a lei de Roma. Entretanto, a lei e as tradições de Israel eram consideradas como não apenas palavra de Deus, mas vontade do próprio Senhor. Então, ao opor-se, ele terminava por realizar um público delito ou um afastamento daquilo que era disposto pelo Senhor segundo a tradição. E isso o tornava uma pessoa impura, além de ter que lidar constantemente com os pagãos, porque afinal ele era um responsável pelo controle do fisco, então da dogana. Então, necessariamente estava o tempo inteiro frequentando a casa de pagãos, convivendo com pagãos e assumindo mais outras impurezas legais, religiosas. Muito bem. Falávamos, quando comentamos a respeito dos peregrinos que subiam a Jerusalém, a peregrinação, a grande revisão de vida que coloca sobre a nossa história, pois estamos indo ao encontro do Senhor. E a pergunta que fica para a gente é, não seria também esse homem, como o publicano que entrou no templo, alguém que por conta da própria vida que leva, pensa o tempo inteiro em Deus e com piedade continuamente procura fazer uma revisão do Senhor, uma revisão de vida para encontrar o Senhor? Olha que interessante, meus irmãos. Porque ao alcance do coração e das mãos de Zaqueu estava o dinheiro, o poder e o prestígio. Mas o coração desse homem ainda se interessava intensamente por aquilo que vinha de Deus. E eis que ele fica sabendo que o profeta Jesus de Nazaré, o Nazareno, está passando por Jericó. E ele se apressa em desejar encontrá-lo. Aquele que cura os enfermos, aquele que expulsa os demônios, aquele que tem uma pregação que jamais foi ouvida entre os homens, aquele que tem sobre si o espírito de profeta, é considerado um grande profeta, está passando. E Zaqueu tem o desejo ardente por encontrá-lo. Um desejo ardente por encontrá-lo. Mas por que um desejo ardente por encontrá-lo, Padre Fábio? Olha o que ele faz. Lucas narra para a gente. É até um episódio um pouco caricaturado, digamos assim. Porque Zaqueu era pequenininho e no meio da multidão que acompanhava Jesus, ele não perde tempo, ele corre na frente da multidão e sobe numa árvore para poder ver Jesus passando. Meu irmão, subir na árvore era uma coisa de criança naquela época. Era uma coisa que as crianças faziam por jogo, por brincadeira.
A gente normalmente não para refletir sobre isso. Mas aqui está uma passagem fundamental do Evangelho de hoje que deve tocar diretamente o nosso coração. Zaqueu sobe numa árvore como uma criança para tentar ver Jesus. Aquele homem tinha o dinheiro para poder fazer o que ele quisesse e parar qualquer procissão que estivesse passando em qualquer lugar e a qualquer momento. E se aproveitar disso para poder estar perto de Jesus. Era um homem rico, poderia rogar o direito, em presunção ou não, de passar à frente de qualquer um para ver Jesus. Mas o coração daquele que é rico não está apegado ao dinheiro. Ele não se tornou escravo da riqueza que tem nas mãos. E se comporta como uma criança. Aquele homem que tinha o poder, pois sob o seu comando tinha homens a seu serviço. Aquele que conhecia os meandres da cidade e poderia mandar fechar qualquer rota da cidade que fosse necessário, que poderia colocar seus empregados para fazer alguma coisa por ele, não tinha o seu coração apegado ao poder e não se valeu do próprio poder para arrancar um privilégio para si, assim como não se valeu do dinheiro para arrancar para si qualquer privilégio. E subiu numa árvore como uma criança para ver Jesus que passava. Aquele que era cheio de prestígio social não podia se fazer convidado da pessoa que ele quisesse para poder estar no encontro com Jesus, para poder encontrar Jesus. Ah, Padre Fábio, mas como ele ia entrar na casa de um fariseu? Como ele ia entrar na casa de um fariseu para poder estar com Jesus se ele é considerado um pecador público? Mas ele poderia, de outros modos, criar uma ocasião para poder estar com Jesus, já que Jesus foi até a banca da coletoria de Mateus e chamou Mateus que estava ali sentado. Esse Senhor se aproxima dos pecadores e olha com carinho por todos. Pois curou também quem era de Tiro e Sidônia, a estrangeiros. Curou o servo de um centurião que era um pagão. Esse Senhor aceitaria um convite se lhe fosse feito. E o homem mais prestigioso da cidade era aquele que iria lhe fazer um convite, ainda que fosse detestado do ponto de vista religioso, mas sendo ele o encarregado pela cobrança de impostos de todos, sabia muito sobre a vida de muitos. Entretanto, o seu coração não está apegado ao seu prestígio. Ele não se tornou escravo do prestígio que tinha. Ele não se tornou escravo do poder que trazia sobre si, que gozava. Ele não se tornou escravo do dinheiro que tinha. E com um coração de criança sobe numa árvore para ver Jesus que passa. E o Senhor que havia dito aos discípulos: só entrará no reino dos céus quem tiver um coração de criança. O Senhor que veio para buscar os que estavam dispersos. Ele que fez a pergunta: e quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a face da terra? Ao ver, não na terra, mas suspenso sobre uma árvore, um homem com tanta fé no coração, que com um coração de criança procura encontrá-lo. Alguém que teve tudo para se tornar um escravo do dinheiro, do poder e do prestígio. Mas apesar de tudo, continuava com um coração simples, como um coração de criança, a ponto de subir numa árvore. Considerem, meus irmãos, quão humilhante seria, pela sua baixa estatura e pela sua condição social,
se vê em cima de uma árvore para ver Jesus. E aquele que procura a ovelha perdida, ao ver um coração que se faz assim, como uma criança, procurando a Deus, ele que veio para procurar a ovelha ferida, ele que veio para ser o médico para os enfermos, ao ver aquele homem que traz consigo no coração as dores por sua própria vida, como não ergueria os seus olhos e não o encontraria ali e não o chamaria pelo nome dizendo: desce depressa, porque eu quero ir à sua casa. Jesus escolhe Zaqueu enquanto Zaqueu o buscava, e essa imagem ela é muito delicada porque vai muito próximo daquilo que é a escolha dos discípulos, a escolha que o Senhor faz dos apóstolos. É o Senhor que escolhe. São esses dois elementos que Lucas coloca. O Senhor escolhe Zaqueu para ir à sua casa e Zaqueu responde com prontidão. Isso nos faz lembrar de cara a imagem dos apóstolos, né? O chamado da vocação dos apóstolos. Mas enquanto os apóstolos deixaram tudo e seguiram Jesus, Zaqueu vai representar toda aquela realidade da vida cristã, dos cristãos no mundo, que abraçam a radicalidade do Evangelho, mas não no deixar tudo e no seguir, mas na atitude de um coração que não se deixa escravizar por nada, mas que deseja sempre Deus e que permanece desejando esse Senhor e unido a Ele por toda a vida. Zaqueu desce imediatamente da árvore, vamos ver agora isso que eu acabei de falar, e vai ao encontro de Jesus, feliz da vida, diz o texto, com muita alegria, com alegria o recebeu, com alegria. E imediatamente as vozes que se levantam Jesus vai se hospedar na casa desse pecador, de um pecador. E aqui Zaqueu está sendo publicamente chamado de pecador. Olhem, meus irmãos, o coração desse homem. Ele que muito provavelmente tinha propriedade para poder responder ali o pecado de cada um, pelo menos em relação às tributações fiscais. Entretanto, ao ser chamado de pecador, as palavras de Zaqueu mostram o quanto o seu coração reconhece a sua própria condição e que naquele momento ele não quer por nada perder a Deus. Diz a Sagrada Escritura e nos recordam os profetas que a esmola entregue apaga uma multidão de pecados. E Zaqueu, naquele momento que encontra Jesus, não só está disposto a oferecer um dom de reparação pelos seus pecados, entregando a esmola aos mais pobres, e dessa forma, como diz a tradição e como ensinam os profetas, cancelaria uma multidão de seus pecados. Ele está ali reconhecendo ser pecador. Ele é publicamente humilhado pelas pessoas que dizem: você é um pecador. E Zaqueu, ao invés de lutar contra eles, às vezes por uma palavra maldita ou por uma palavra colocada no momento ruim por um irmão nosso, a gente faz uma crise, uma confusão, uma brigalhada, às vezes até rompe a relação. Mas Zaqueu está tão focado em Jesus, ele desejava tanto encontrar o Senhor. E esse olhar do Senhor por ele, olha aqui, meus irmãos, a docilidade do coração de criança, o ato apaixonado de Zaqueu pelo Senhor. Nada, a riqueza, o poder, o prestígio, nada para ele era mais valioso do que encontrar Jesus, do que estar com o servo de Deus, do que estar com aquele profeta santo. O quanto esse homem desejava Deus no seu coração.
Ele poderia dizer, isso eu não me permito fazer, e abraçar assim, ou de alguma forma, defender o seu prestígio, defender o seu poder, defender a sua riqueza, ou o seu patamar de status social. Mas nada, nada vale mais para o coração daquele homem do que estar na companhia do Santo de Deus. Conforme diz a tradição, estar na companhia dos profetas, estar na companhia dos amigos de Deus, é um tesouro, é uma grande graça, é uma bênção. Zaqueu, naquele momento, deixa tudo e sobe na árvore para ver Jesus. E quando Jesus o chama, ele desce imediatamente, e eis que então surgem essas vozes que acusam, mas você é um pecador. E ele bate no peito, em outras palavras está dizendo, eu sei, meu Senhor, e eu estou disposto a fazer tudo para não te perder. Eu sei que o Senhor teria todo o direito do mundo de dizer para mim, afasta-te de mim, porque você é um pecador. Eu reconheço a minha condição, meu Jesus, eu reconheço a minha condição. Mas eu estou disposto a tudo para não te perder. E aí, meu irmão, é esse o ponto em que a gente se coloca dentro, está percebendo? E você, e eu, nessa condição de Zaqueu, também estamos prontos para declarar isso. Eu reconheço, Senhor, domingo passado falávamos de declarar diante de Jesus a sua própria verdade. Eu reconheço os meus pecados, mas diante da alegria de ter o Senhor aqui, na minha frente, nós vamos daqui a pouco participar da Santa Missa e receber a Santa Eucaristia, mas agora estamos diante do Evangelho do Senhor. E aqui diante do Senhor, eu reconheço a minha condição, eu sei que o Senhor poderia virar as costas para mim, mas aí a gente escuta aquilo que está na primeira leitura de hoje, do livro da sabedoria. O padre pega aqui rapidinho. É por isso que corrigis com carinho os que caem e os repreendes, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam em ti, Senhor. E isso somado à palavra de ontem, que nós ouvimos no ofício das leituras, a respeito do cuidado com que Deus cuida da gente. Eu não quero te perder, Jesus, eu estou disposto a tudo. Zaqueu não se propõe a oferecer a esmola, mas entregar metade dos seus bens. Ele está disposto a colocar tudo o que for necessário e possível para não perder Jesus. E não para por aí. A lei de Israel previa, no caso de roubo, de alguém que houvesse defraudado um outro, no caso das ovelhas apenas, tinha só um quesito, em que era obrigado o pagamento do quádruplo. Entretanto, a lei romana era mais dura e não se restringia ao pagamento do quádruplo somente no caso do roubo de uma ovelha, mas a todo tipo de roubo realizado pela pessoa. E Zaqueu se obriga uma lei mais dura. Ele é um hebreu, ele é um judeu. Então, ele impõe sobre si uma exigência mais dura. E se eu defraudei alguém, se eu fui injusto com alguém, se eu lesei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Nada vale mais para Zaqueu do que o seu Senhor. Qualquer esforço e qualquer exigência nasce da explosão dessa alegria que está em seu peito de encontrar Jesus, mas toda essa alegria e todo esse fervor de amor nasce num coração de criança que não se deixa apegar a nada a não ser ao amor do seu Senhor. Então hoje nós somos chamados, meus irmãos, nesse 31º domingo, a entrarmos nessa experiência de Zaqueu e a repassarmos essa página tão bonita do Evangelho, que é a história tão marcante para a primeira comunidade dos cristãos, da conversão desse nosso irmão chamado Zaqueu. E o Senhor disse, hoje a salvação entrou nesta casa, e por fim completa
o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Eis aqui o testemunho de Zaqueu para nós. Um testemunho que nos faz repensar o quanto nós estamos atribuindo valor a coisas que na nossa vida não nos asseguram uma alegria tão grande. A alegria maior do coração de Zaqueu não estava no dinheiro, no poder nem no prestígio. Estava em ter a Deus como tesouro da sua vida. Como o testemunho de Zaqueu nos leva a redimensionar o valor que a gente atribui a certas coisas na nossa vida, que muitas vezes vão tirando de nós aquele palpitar no coração de desejo por Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando tem a chance de poder encontrar o Senhor, Zaqueu não pensa duas vezes e com um coração de criança se lança ao empenho que for necessário. Ele poderia dizer que ele não teve amor próprio, né? É baixinho, praticamente foi alvo de gozação. Não é uma questão aqui de propriamente amor próprio, mas no desejo de ver Jesus, ele não mediu esforços. Ele em nenhum momento se deixou acorrentar pela vaidade, ele não se deixou acorrentar pela vergonha, ele não se deixou acorrentar pelos comentários alheios, mas foi ao encontro do Senhor porque queria vê-lo. E o Senhor que buscava os homens de coração simples e sincero, logo cruzou o seu olhar com o olhar de Zaqueu. E para surpresa de Zaqueu, o Senhor já o conhecia. Entre dois amigos, nós dizemos que com poucas palavras somos capazes de conhecer muito o coração do outro, porque muito nos amamos. E é na simplicidade, na humildade de coração, que o nosso coração se encontra com o Senhor, mesmo sem conhecer Jesus, mas tendo um coração próximo ao seu, ouviu o Senhor dizer o seu nome: Zaqueu, desce depressa. E Jesus escolheu a ele, e com a prontidão própria de um discípulo apaixonado, Zaqueu escolheu a Jesus. E feliz, não teve dúvidas, ali estava o tudo da sua vida. Então eis aqui mais um ponto. A felicidade que eu já provei na minha relação com Jesus não é suficiente para eu afirmar que está aqui o tudo da minha vida e por quantas coisas nessa vida a gente ainda se degladeia com o próximo. Quando, na verdade, o amor ao próximo e o zelo pelo próximo, que vai se dar na esmola e para além da esmola, e no ato de justiça, para além das medidas estabelecidas pela justiça, acontece por saber que Jesus é o tesouro do seu coração. E a gente se degladiando para tentar resolver tanta coisa, ou pelo menos para tentar acreditar que a gente consegue resolver tanta coisa, e deixando o que nos leva a amar a Deus ficar sempre mais escondido e esquecendo que para poder mudarmos o mundo e a história e marcarmos a sociedade, é preciso que o nosso coração tenha Deus como único tesouro, e dessa alegria nascerão todos os atos que ecoarão para a história. Se Zaqueu é conhecido pelo nome até hoje e foi conhecido pelos primeiros cristãos que entregaram a Lucas a narrativa sobre a sua vida, foi porque Zaqueu amou a Jesus sobre todas as coisas como tesouro único do seu coração. E esse amor o fez se tornar um homem entregue pelo próximo, pelos irmãos, pela caridade. E isso marcou os séculos. Queremos deixar uma marca forte na história. Sejamos homens e mulheres de grande amor a Deus, que tenhamos Cristo Jesus como único tesouro do nosso coração. E dele mesmo, desse encontro com o Senhor e da sua companhia, porque Zaqueu não fala isso depois, fala estando junto com Jesus, isso é belíssimo, é dali que nasce as grandes decisões que mudam a história. Um coração unido a Cristo,
que se deixa transformar com Ele e que admite Cristo como único tesouro de sua vida, encontra a força e a motivação justa de fazer de si mesmo uma entrega de amor capaz de transformar o mundo. Que o bom Deus nos abençoe e que através do testemunho de Zaqueu nós possamos também mergulhar mais intensamente nessa experiência de encontro com Jesus e nessa escolha de fazer da nossa vida um testemunho da bondade e da misericórdia de Deus. Não tenha medo de reconhecer sua condição diante do Senhor, porque o Senhor te recebe e move o teu coração para que aquelas escolhas que pareciam ser impossíveis aconteçam e você se torne um grande tesouro do amor de Deus para que muitos se convertam e conheçam a paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.